Oi, pessoal! Voltei! No vídeo de hoje, trouxe meu digníssimo e o meu cachorro. How are you, Golden? Hoje a gente vai falar aqui com vocês um pouquinho do nosso temperamento. Como pessoa, como casal também. E aí a gente vai compartilhar como que tem sido aí nossa vida. Bom, para começar, vai ser uma conversa bem descontraída, uma coisa bem assim, né? A gente vai falando e vamos começar falando sobre os nossos temperamentos, na verdade. E aqui, ó, fazer tipo uma entrevista. Qual o seu temperamento? Sanguíneo. Sanguíneo puro? Sanguíneo e Não. colérico. Não. Tudo de novo? Não, mas a partir de agora. Tem um pouco. Colérico quase. Não me lembro de ter parte Geralmente são dois. Gente, sanguíneo e olha, melancólico. esse negócio de temperamento hoje em dia tem assim, sanguíneo, melancólico, colérico, aí tem agora o fleumático, aí tem seco, úmido. Eu nem entendo muito dessas partes, assim, do que é seco, do que é úmido, não sei. Na minha época, quando eu li sobre os temperamentos há anos atrás, tipo, quando eu era adolescente, eram os 4 temperamentos: fleumático, colérico, sanguíneo, melancólico. E aí, eu lembro que eu li um livro, o autor falava, ó, você geralmente predomina em um temperamento e tem um pouco do outro, né? E era só isso, tá, gente? Eu não tinha esse negócio de seco, úmido, isso me confunde, então, digamos que eu seja a moda antiga. Então, eu vou falar bem do básico, não vou entrar nessas... E a gente vai acabar falando, né? Coisas que predominam na gente, mas que tem a ver com um certo temperamento. Né? não vou entrar em ramificações de não é uma levantando uma bandeira, né? Não, também não vou entrar em detalhes de temperamento. A gente vai falar um pouquinho, assim, de como que é. O seu temperamento é sanguíneo melancólico, com um pouquinho de melancólico. Eu considero que eu sou, de acordo com os meus estudos, eu sou uma fleumática que tem um pouco de melancólico. E até uma observação legal a fazer, por quê? Eu acho que o tanto de melancólico, ou o tanto de fleumático, ou o tanto de sanguíneo seu e o tanto de melancólico, ele varia um pouco de acordo com a fase da sua vida. Então, tem épocas que parece que um predomina mais que o outro. Eu sinto que me mudou muito, assim, ao longo dos anos. Eu acho que eu já fui bem mais fleumática e agora o melancólico tá bem mais evidente. E também eu acho que vai muito dessa parada que eu falei, que não é a gente levantar uma bandeira. Porque dependendo da situação, ou até da área da vida que aquilo tá conectado, e você estiver passando, exemplo, em alguns momentos, se eu tiver que tomar uma decisão em alguma área da minha vida, que é tão importante, às vezes eu fico um fleumático. Né? Eu não sou uma pessoa normalmente indecisa para tomar uma decisão do dia a dia, tipo assim, o que eu tenho que comer num restaurante que eu nunca fui, aí eu vou lá e decido isso daqui, pronto, acabou, eu sou muito rápido. Mas às vezes, de uma coisa que eu quero muito, eu fico meio indeciso, tipo, eu faço isso, eu não faço, mas não é uma característica do meu temperamento, mas... Não significa que você é um fleumático Não por isso. significa, mas separadamente, às vezes eu tenho aquela característica, mas ela não predomina na minha rotina de dia a dia, entendeu? Que é verdade, gente, é que também essas coisas, né, eu acredito, tá? Super acredito em temperamentos, cada um tem o seu, tem a questão da personalidade também, né? Tem um teste de personalidade também que as pessoas fazem, mas eu acho que elas são coisas assim que são ferramentas pra te ajudar a entender melhor um pouco de você mesmo, um pouco do outro, mas que não tem como te definir pontinho por pontinho, sabe? Porque não dá, você é um ser humano único e complexo e Deus fez isso muito bem. Então, assim, não tem como você ficar ali nos mínimos detalhes, encaixando em tudo, e às vezes você fala, mas isso aqui não faz parte
do meu temperamento. Então eu sou outra coisa. Não, você é o que você é. Tá tudo bem. E esses testes de personalidade, de temperamento, eles só estão aí pra te auxiliar. E se alguma coisa ou outra não bater, foi diferente, tá tudo bem. Você não tem que definir a sua vida nisso, que eu acho que esse é o problema também. Eu acho que essa ideia de você pensar que o autoconhecimento é apenas uma ferramenta e não uma descoberta da sua identidade é bem importante, né? Você vai descobrir mais sobre si ou sobre comportamentos que tem padrão para você saber lidar com a outra pessoa, mas não é tipo a tua identidade, não abraça aquilo dali e agora eu sou isso daqui, não. Até porque eu acho que é esse que é o problema. A gente o ser humano tá sempre em busca de algo que valide a identidade dele. Então a gente corre atrás de personalidade, de temperamento, de horóscopo, de mapa astral, de tudo pra poder encaixar, porque a gente se sente mais seguro assim. Então, isso é perigoso. Porque as coisas não podem definir a gente. Elas podem auxiliar, podem ajudar, mas assim, definir quem nós somos, eu acho que é um caminho bem perigoso. Uma coisa que eu ia falar, né, voltando, era sobre como os nossos temperamentos, assim, né, eles afetam a nossa vida como casal. Quer pra eu falar? Você é entrevistada. Afeta todos os aspectos possíveis, assim. O que mais no seu temperamento foi mais difícil, assim, que você teve que aprender a controlar ali no casamento? Tô aprendendo ainda. Eu acho que ser explosivo. Gente, ele treinou tão bem isso que ele quase não explode mais. É ser explosivo, assim. Eu acho que ser explosivo demais, tipo assim, fazer aquilo que tá dando naquela hora é uma coisa que eu lembro que na infância eu era muito, tipo, birrento, gritava, batia aquelas coisas que dá vontade de fazer na hora que você tá sentindo aquilo. E no casamento não dá, né? Senão você vai parar na delegacia, você vai... É verdade. Quer dizer, às vezes não. A polícia vai bater essa porta. E com certeza, acho que é uma característica de todo sanguíneo, o arrependimento depois da intensidade daquilo que você viveu, né? Que você estava sentindo, né? Acho que todo sanguíneo, ele passa por isso, porque o sentimento dentro dele é legítimo, ele é verdadeiro, né? Não é que ser legítimo, mas ele é verdadeiro. E aí a gente quer ser muito sincero, né? Com aquilo que a gente sente. Só que a gente precisa saber dosar e ter um limite nisso. Então, assim, entrando dentro dos temperamentos nossos, assim, quando a gente tem alguma coisa que às vezes eu dou uma resposta muito rápida pra você, ela não gosta, né? Se eu ficar muito estressado com alguma coisa, eu preciso... Essa até é uma ferramenta que eu peguei pra mim. Eu tenho que parar e sair, tipo assim, sair pra andar e tal. Faz parte do meu temperamento, eu não consigo mudar essa reação natural minha, mas eu preciso saber lidar com ela. Então, assim, acho que isso até é uma coisa que é porque a Júlia não é sanguínea, né? Então, quando eu dou, tipo, essas explosões, tipo, quando eu dou uma resposta, você quer falar, daquilo que eu tô sentindo. Não, sem contar que eu sou mulher e ele é homem, então já é diferente por aí, né? Tem isso. Mas é interessante isso que você falou, que eu lembrei aqui agora. Porque, por exemplo, eu sou fleumática. Quem me conhece hoje, quem não me conhece, ou melhor, quem não me conheceu antes, olha pra mim e fala, nossa, você não é fleumática. Não. Mas eu falo que eu passei por um processo de transformação do meu temperamento. Porque quando a gente começou a namorar, eu era tão fleumática que eu não falava. Nada. Eu não falava, gente, eu simplesmente não queria falar. Ela só me escutava, eu ficava falando. Então a gente foi assim, tipo assim... Eu ficava assim, ó. Era às vezes o costume de a gente sair da igreja e ir pra casa dela, né, andando, que era próximo, pra eu deixar ela em casa. Eu falava a todo momento, e ela não falava nada. Então, assim, o que aconteceu? Num relacionamento, ou você aprende a se comunicar, ou então é a falência do relacionamento, né, gente? Tem uma coisa importante no relacionamento, é comunicação. Então, eu tive que aprender a me comunicar.
Eu até brinco que meu pai desenvolveu isso em mim também. Eu acho que ele deu um empurrãozinho. Ele profetizou muito sobre a minha vida, sobre a área da comunicação, que era uma área que ele queria que eu seguisse, enfim. Mas ele sempre falou pra mim sobre essa parte, assim, né, de se comunicar, que era importante. Ele sempre gostou dessa área. Eu, com o meu temperamento fleumático, eu não falava nada. Eu gostava muito de escrever. Ainda gosto, né, de escrever. Mas na época eu só queria me comunicar por e-mail, carta, mensagem. E não queria mandar áudio, não queria ligação, nada disso, porque eu não conseguia me expressar. E era, tipo assim, tudo muito retido, muito profundo, muito reflexivo. E eu não conseguia colocar isso pra fora, e era péssimo. E muito assertivo, né? Eu acho que faz muito... Porque você tinha tempo para parar para observar a maneira de você escrever, a palavra que você ia usar. Eu acho que faz muito a ver com... o fleumático adora. O fleumático ser... E essa tipo coisa assim, de saber falar, saber o momento certo, não se precipitar, pra não ferir outra pessoa. Só que o que aconteceu? Eu ainda valorizo muito essas características em mim. Sim. Só que eu acho que as circunstâncias, elas meio que foram me moldando e algumas coisas eu precisei adaptar. E eu lembro até que, pra você ver como essa questão de temperamento e identidade é uma coisa que prende muito a gente. Porque eu achava que se eu mudasse algumas coisas em mim, isso aconteceu muito na época do nosso namoro, eu achava que eu ia perder características minhas. Às vezes ele chegava com uma demanda e falava, eu acho que você tinha que... Um exemplo, você tem que se comunicar melhor, você tem que falar mais, você não fala. Mas eu ficava tipo assim, mas essa sou eu, esse é meu temperamento, sabe? Eu sou assim, se eu mudar eu vou perder quem eu sou. E não é verdade, isso é uma autossabotagem, nossa. Porque a gente sempre pode melhorar, a gente sempre pode assim, se adaptar a coisas novas e diferentes, principalmente quando se trata de relacionamento, né, com outras pessoas. A gente precisa, né, ser maleável. Então, eu passei a ser uma fleumática falante. Eu tive que me virar, gente. Era questão de sobrevivência. Eu sempre brinco que, tipo assim, era sobrevivência. Então, eu fui da mensagem de texto pro áudio, do áudio pra ligação, e da ligação pra chamada de vídeo. E foi esse passo a passo mesmo. Ela foi fazendo, tipo, um degrau a degrau. Até agora falar na minha cara mesmo. Mas é verdade. E eu como sanguíneo, apesar de ser intenso e explosivo, eu acho que isso mudou mais no casamento, assim. A Ju começou o processo até antes, assim, do namoro, o noivado, no noivado já tava falando em áudio e ligação direta. Mas acho que o meu processo, assim, de um ajuste dentro do meu temperamento explosivo foi mais dentro do casamento. Hoje eu consigo ser mais, controlar mais e pensar mais sobre a ação. Não são todas as vezes, óbvio que eu não sou perfeito. Mas pensar mais, tanto que em algumas situações ela até, tipo assim, mas agora você tá, tipo assim, agora você tá agindo desse jeito, agora você tá falando isso, agora... Mas é porque eu tenho conseguido mais com o tempo parar e pensar mais. Eu acho que é racionalizar mais. O sanguíneo, ele precisa racionalizar, tirar do coração e botar na cabeça. Porque ele precisa virar um fleumático. Em certos momentos a gente precisa botar na cabeça, porque se você colocar no coração e agir por ele, você vai tomar aquela atitude intensa demais naquele momento, assim. E sabe uma coisa também que acontece bastante em relacionamentos, né? Porque aqui a gente tá focando mais em relacionamento, né, no caso. E às vezes pode ser até um relacionamento da mãe com a filha, do filho com o pai, também dá pra aplicar. Acaba que fica muito notório que a gente meio que mescla os temperamentos, né? Tipo, hoje eu tenho muito mais do Natan e o Natan tem muito mais de mim. Sim. Nessa parte do temperamento mesmo. Tipo, a gente meio que mistura, porque você vai aprendendo coisas todo dia. É igual eu falei, você precisa se adaptar pra sobreviver, pra poder você sobreviver aos seus relacionamentos, ao seu dia a dia, às pessoas e se tornar alguém melhor, né? Não só pra você, mas para os outros também, e isso é bom, né? Não é ruim. Não, e é muito legal isso, porque
quando você fala com alguém, tipo, ou você pergunta qual é o seu temperamento, aí a pessoa fala, né? Por exemplo, sanguíneo melancólico. Aí a pessoa fala assim, nossa, você não é isso, né? A pessoa meio que... Mas é o que você falou, só a gente sabe o que realmente nós somos por dentro. E às vezes não é que a pessoa tá E o vendo... esforço que a gente faz pra ser assim, pra mudar, né? Porque a gente tenta ajustar aquilo que pode ser um defeito de convívio. É isso que a gente tenta ajustar. Mas aquilo que não é um defeito de convívio, tipo assim, sanguíneo, ele é comunicativo, ele é cativante, né? Ele não se esforça para ser assim. Acontece, é natural, aquela coisa ali acontece, né? Como o fleumático, ele é mais pensativo, ele observa mais, ele consegue ser mais assertivo do que o sanguíneo. Tipo assim, não tem jeito. É mais fácil o sanguíneo errar mais vezes, né? E o fleumático acertar mais, porque ele vai ponderar algumas coisas, ele não vai para muitos riscos. Mas esses são os lados bons. Agora, quando você vê alguém que tá aí nessa tentativa de ser alguém melhor e ajustar esses lados do temperamento que são defeituosos, a gente não pode dizer para aquela pessoa que ela não é aquilo ali, porque só você mesmo e eu sei o que a gente naturalmente é por dentro, né? E também, além disso tudo, olha só, gente, por isso, vou ser chata, vou falar de novo. Não tem como a gente se basear, não tem como basear nossa identidade em determinadas coisas enfim, porque a gente muda também ao longo da nossa vida. Não só essas mudanças que a gente fala que o relacionamento traz, mas as próprias mudanças das fases da nossa vida. Tipo, a forma de pensar quando você é adolescente é uma, quando você é jovem, adulto, quando você é mais velho. Então isso vai mudando e não significa que você deixou aquele temperamento, que você não tem mais aquele temperamento. Ou que você... mas você não era assim, agora tá assado. Às vezes é a fase da vida também. Eu lembro que, por exemplo, na minha adolescência, eu era muito mais introspectiva, assim, muito metódica com algumas coisas, ainda mais sendo fleumática, aí que eu ficava assim, meio que fechada, sabe? No meu mundo ali, no mundo da paz, da calmaria, né? Que o fleumático adora um silêncio, uma coisa assim. E quando eu fui crescendo, né, eu fui tendo que deixar algumas coisas pra trás, assim. Porque senão ia ficar muito chato. Eu ia ficar uma pessoa muito chata. Então, apesar de gostar da minha paz, da minha tranquilidade, tem horas que eu preciso me esforçar e, tipo assim, dar a louca e... Não sei qual é a palavra que dá, mas, tipo assim, ser mais extrovertida, cantar, falar alto, escutar música alta, ir para um ambiente agitado, por mais que não seja da minha natureza. Porque a gente precisa dessas mudanças, né? Elas são saudáveis e fazem bem. Uma coisa que eu acho legal a gente parar pra pensar, que os temperamentos existem e eles são bons, porque geralmente a gente tem essa coisa o ser humano ele já é negativo por natureza, então a gente acha um temperamento para a gente buscar não a parte boa, a gente vai falar sobre a parte ruim dele. Então assim, é bom você ser sanguíneo, é bom a gente ter pessoas diferentes para trazer um equilíbrio para a sociedade, né? Porque imagina só se todo mundo fosse uma coisa só, ferrou. Então é bom você ter amigos, e ter pais, e ter cônjuges e ter pessoas, clientes à sua volta que tenham um temperamento diferente do seu, que sejam diferentes, porque eles vão trazer um equilíbrio de algum jeito. Vai puxar um vetor para um lado, um vetor por outro. Isso que você falou é muito importante, porque vai acontecer do tipo assim... eu não sei se vocês já ouviram falar ou já perceberam isso, né? Que a gente, dependendo do ambiente onde a gente tá, a gente acaba expondo lados nossos que são diferentes, né? Meio que o ambiente, ele molda muito de quem a pessoa é. Então, por exemplo, eu sei que estando com um sanguíneo, é normal que de repente eu faça uma coisa que sanguíneo faça. Mas eu percebo que a minha essência fleumática, ela tá lá, porque quando eu tô com a minha mãe, que é fleumática, e olha que minha mãe, ela, apesar de ser fleumática, ao longo da vida ela mudou muito, né? Então, ela sabe que ela é fleumática justamente porque quando ela olha pra trás, ela lembra de coisas que ela fazia e de como ela era. E que é típico do fleumático, mas hoje
Ela já mudou muito, já aperfeiçoou muitas coisas, enfim. Mas quando eu tô com a minha mãe, eu pego a gente no momento fleumático, as duas, assim. Tipo assim, às vezes o Natan tá todo agitado falando alguma coisa e a gente tá meio, sabe, aquela pausa em outro mundo, assim, bem devagar, refletindo sei lá no que, em outro modo, enquanto ele já tá no modo natural dele lá. Então é bem interessante isso também. Eu acho que gera aquela identificação, né? Se deixar eu e minha mãe, a gente pode ficar em silêncio, assim, uma do lado da outra, por horas. Bem assim, tá tudo bem. Acho que gera identificação, né? E essa identificação fala da tua essência, né? Daquilo que naturalmente você é. É verdade. Apesar de eu achar muito legal, assim, engraçado, né? Quando eu tô com algum sanguíneo, né? Os sanguíneos riem bastante, né? A gente é super extrovertido e tal, então eu me amarro em gente sanguíneo que é o pessoal da bagunça. Mas eu admiro muito e fico desejando aquelas pessoas que falam perfeitamente, que são calmas. Eu fico, nossa, que coisa boa. Assim, eu não me identifico com isso. Porque quando eu tô com sanguíneo, pauleira. Mas eu admiro aquela virtude que eu não tenho, aquele jeito que eu não tenho. Eu fico assim, já tentei me esforçar várias vezes para ser a pessoa do paz e amor o tempo todo, mas não é natural meu isso. Então... Engraçado você falar isso, porque tem uma coisa em mim, assim, que é aquilo, né? Naturalmente. Eu sou muito mais reflexiva, tenho muito cuidado para falar, gosto de ter cuidado para falar, gosto de usar as palavras corretas. Só que ao longo dos anos eu fui percebendo que tinha horas que não dava tempo. Tipo assim, as pessoas, nem todo mundo vai conseguir, tipo assim, ir nessa profundidade e nessa velocidade que eu queria. Então, tipo, se eu não desse um jeito de falar logo o que tava aqui na minha cabeça, eu perdi o time, a pessoa não ia me ouvir e, tipo assim, eu tive que me adaptar em alguns momentos. Tipo, não dava pra eu ir lá naquela calmaria, naquela coisa assertiva. Eu tinha que falar logo. Eu tinha que dar o meu recado, porque senão ia passar, ia perder o negócio e... E aí também tu assumir BO, porque o que o sanguíneo passa na vida é ser mal interpretado. Né? A gente passa a entender o sanguíneo depois que a gente fala porque o sanguíneo ele faz aquilo ali, mas aí ele é mal interpretado, só ele sabe realmente o que ele estava querendo dizer, sentir, mas ele botou pra fora, saiu daquele jeito, e aí a pessoa não entende certo, aí ele fica triste ou revoltado, ou aquilo estressa porque a pessoa não entendeu e acaba um caos sendo produzido, mas só ele sabe qual era a intenção daquilo. Aí acabou que você passou a assumir o BO. E aí é uma coisa que o sanguíneo ensina assuma o BO. Assuma o BO. Não tem como consertar tudo. Simplesmente segue em frente. Nossa, isso é uma coisa muito interessante pra você ver como... Gente, na raiz eu não sou sanguínea. Porque é aquilo que ele falou. Assume o BO. Você vai falar as coisas de repente, você vai ser mal interpretado. O sanguíneo já tá super acostumado com isso. Quando isso acontece com o fleumático, ele fica arrasado, porque ele toma tanto cuidado pra agora ele falar um negócio e ser mal interpretado. É muito real isso. Eu fico tipo, nossa, concorde. E eu acho que a gente tem o melancólico juntos, né? Ainda tem aí o melancólico que, dependendo da época... E até uma coisa que você falou do melancólico, que... Outra coisa que também influencia muito é o tipo de coisa que você gosta de fazer da vida, né? Por exemplo, sei lá, às vezes o trabalho que você faz, o hobby que você tem, às vezes não é nem o trabalho, o hobby que você tem deixa muito evidente o seu jeito de pensar, né? Então, o temperamento, ele acaba fazendo até sentido quando você olha para as coisas que de fato você gosta de fazer, sabe? Porque alguém olha para você e fala, nossa, mas você trabalha com isso, você é tão, sei lá, esse teu trabalho parece ser tão certinho, não tem a ver com você. Mas quando você vai olhar pro hobby, daquilo que você gosta mesmo de fazer, você geralmente encontra o teu temperamento misturado ali, né? Na verdade. É uma coisa interessante. Então é isso, gente. A gente falou um pouquinho aqui sobre temperamento, relacionamento, comportamento, um pouquinho de tudo. Não é pra ensinar nada, tá? Esse vídeo é só pra compartilhar, pra você ver que você não está sozinho.
e que tem pessoas que passam pela mesma coisa que É. você. Tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!